Olá, turma do nono ano. Vamos continuar aqui com a correção da nossa lista sobre fatoração. Agora o nosso segundo ponto ainda, né? Nosso ponto sobre fatoração por agrupamento. Vamos dar uma revisada rapidinho como é que funciona. Nós temos aqui uma situação em que temos um polinômio de 4 termos, tá? E esses 4 termos nós temos que, se agruparmos de 2 em 2, os 2 primeiros e os 2 últimos, nós temos alguma coisa em comum nos 2 termos que foram agrupados aqui, né? AX mais AY significa então que a gente tem o A aparecendo no primeiro e no segundo termo. E nos 2 últimos termos, também agrupados, nós vamos poder encontrar algum fator em comum entre eles. Aqui o BX e o BY. Significa então que tem B aqui e B aqui. Quando nós agruparmos eles, usando aquela ideia do fator em comum, a gente vai botar aqui o A em evidência, resultando que o X mais Y fiquem dentro do parêntese. E vamos colocar o B em evidência nesse par aqui, nesses 2 últimos termos. Então a gente vai ter aqui o B em evidência, sobrando X do primeiro mais o Y do segundo. E aí nós vamos olhar o seguinte, nós podemos colocar um fator em comum de novo, que seria o seguinte: olhando essa soma aqui, que nós temos o A vezes X mais Y, mais o B vezes X mais Y, nós vamos reconhecer esses dois aqui como 2 termos para a gente. Nesses 2 termos, nós temos que, em comum entre eles, é o próprio parêntese todo. Aqui, ó, X mais Y está multiplicando o A no primeiro e X mais Y está multiplicando o B no segundo. Então, nós vamos colocar o X mais Y em evidência e vai sobrar o A do primeiro termo mais o B do segundo termo. Tá? Nossa aplicação vai ser dessa maneira. Então vamos ver aqui como é que vai funcionar. Então, ó, primeiro, em geral a gente escreve as letras num monômio, a gente sempre põe ele em ordem alfabética, tá? Essas letras. Mas nem sempre acontece. Às vezes não acontecem para atrapalhar mesmo a nossa visualização, para tentar dificultar o problema para a gente. Então aqui, ó, AM mais NA. Nos 2 termos aqui, nós temos o A aparecendo. É um fator em comum entre esses 2 primeiros termos. Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente tem que fazer é agrupar os termos que nós queremos estudar, né? Então, vamos agrupar esse primeiro e o segundo termo, o terceiro com o quarto. Vamos retirar o A dessa primeira dupla aqui, né? Vamos tirar o A, vamos botar o A em evidência. Vai sobrar o quê? O M do primeiro mais o N do segundo. Vamos somar ao quê? Agora, nesse segundo grupo aqui, nós podemos colocar o B em evidência. Certo? Apareceu aqui, ó, BM mais BN. Então, eu vou colocar o B em evidência, que apareceu nesses 2 termos, e vou deixar o M mais N sobrando lá dentro do parêntese. M desse primeiro mais o N do segundo. Certo? E agora, por último, nós vamos averiguar o seguinte, ó. Nós temos aqui esse parêntese, M mais N, aparecendo aqui também. Então, nós vamos colocar ele em evidência. M mais N, entre parênteses, vezes o outro que nós vamos criar aqui, né? O que sobrou quando a gente retira o M mais N do primeiro termo? Nós vamos deixar o A sozinho lá. A mais... Aqui do segundo, se eu tirar o M mais N, eu vou deixar só o B em evidência. E o B lá dentro do parêntese, né? Então, aqui está sobrando o A mais B, certo?
Então agora nós conseguimos fatorar em dois binômios que estão sendo multiplicados. M mais N vezes o A mais B, certo? E a ideia que a gente vai fazer vai ser essa a partir de agora, tá bom? Então vamos lá. Na letra B, nós temos como agrupar esses dois e esses dois. E aí nós vamos ver o quê? O que esses dois aqui têm em comum? Esses dois termos aqui nós temos em comum o y. Então vamos colocar o y em evidência. Y vezes... Se eu retirar o y desse primeiro termo, sobra só o fator x. Menos... Se eu retirar o y desse termo, sobra só o fator z. Tá? Esse sinalzinho de mais aqui no meio vai ser mantido, tá? Entre os dois. E agora nós vamos ver aqui, ó, nesses dois termos aqui, o que eu posso retirar como um fator em comum é a letra W, tá vendo? WX menos WZ. Significa que o W está aparecendo nos dois, é um fator em comum entre os dois. Retirando o W daqui, sobra só o fator X. Menos, retirando o fator W daqui, sobra só o fator Z. E agora o nosso último passo é reconhecer que esse parêntese e esse parêntese aqui criado, eles são iguais. Então nós podemos trabalhar ele como um fator só. Então eu vou dizer que o x menos z, que apareceu ali e aqui, eles são os nossos termos em comum. Tá? Nossos fatores em comum. Então nós vamos colocar aqui x menos z dentro de um parêntese que multiplica o que sobrou quando eu retiro o x menos z de cada um desses termos. Eu retirei desse termo aqui, sobrou só o y. Vou abrir um parêntese e vou colocar lá o y. Mas, se eu retirar o x menos z daqui, sobra só o w para eu colocar dentro desse parêntese. Pronto. Reduzi a dois binômios que estão sendo multiplicados entre si. Tá bom? Então vamos lá. Letra C. Vamos fazer um pouquinho mais depressa essa letra C. Separa os grupos, né, os dois grupos. Nós temos aqui o x aparecendo nesses dois termos. Vamos isolar ele e deixar o que sobra. O A do primeiro, mais, se aqui eu tenho bx, sobra só o b. Mais, desses dois termos aqui eu tenho o y sendo igual. Então vou colocar o y em evidência e deixo lá dentro do parêntese o a mais b. A mais b. De novo, reparem, os dois parênteses estão iguais. Vamos colocar o parêntese todo em evidência e vamos multiplicar pelo que sobra, o x mais y. Tá certo? Consegui deixar lá os dois binômios multiplicados, certo? Vamos então lá para a letra D, colocando aqui os grupos separados. O que temos em comum entre esses dois termos aqui é o seguinte: o A apareceu nos dois. A em evidência, sobrou 5B mais C. Mais, aqui eu tenho o D aparecendo nos dois termos, então eu vou colocar o D em evidência, sobrou 5 vezes B mais C. Reparem que os dois parênteses ficaram iguais, vamos jogar ele lá para o nosso termo em evidência, né? O nosso fator em comum é o parêntese todo. Vou multiplicar pelo que sobra quando eu retiro esse parêntese todo, que é a letra A, mais o que sobra quando eu retiro esse parêntese todo, a letra D. Certo? E o último, para finalizar esse exercício, nós temos aqui, entre esses dois termos, o número 7 em comum. Então, vamos colocar o 7 em evidência.
Vamos multiplicar pelo que sobra quando a gente tira o 7 de cada um dos termos. Tirando o 7 daqui, sobra só o fator x. Mais, sempre prestar atenção no sinal que a gente vai utilizar para colocar aqui. Retirando o 7 daqui, sobra o fator y. Certo? Mas, repito aquele sinalzinho lá de cima, o que tem em comum entre esses dois termos é a letra A, fator A. Retirando o A daqui, sobra só o fator x, mais, retirando o fator A daqui, sobra só o fator y. Olhando para os dois parênteses, eles estão iguais, então eu vou colocar ele todo em evidência. X mais y vezes o que sobrou fora desses parênteses. 7 mais o A. Correto? Então agora está finalizado já aqui o nosso exercício, tá? Vou parar por aqui para o nosso vídeo não ficar muito extenso e a gente conseguir postar lá. Então, tá certo? Estudem, continuem seguindo as listas, continuem tentando corrigir. Caso vocês tenham alguma dúvida, comentem aí para que a gente possa mudar alguma coisa, tá bem? Um abraço.